Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter uma live sensacional com uma pessoa em que eu tive o prazer de ter aula na minha pós-graduação em Medicina do Esporte e Atividade Física. Ele é doutorando, né? Ele é educador físico e é um doutorando, fazendo sempre uma especialização maior e melhorando e qualificando o atendimento dele. Hoje nós vamos falar sobre treinamento físico, né, o treinamento funcional, como que é a visão multidisciplinar, né? Qual que é a função multidisciplinar de cada pessoa ali, qual é a visão de cada um. Isso daí vai ser muito interessante, é um tema diferente, é um tema diferenciado e existem alguns tabus aí. E o nosso professor Silmar vai tirar todos eles, né? Estou só aguardando ele entrar aí na live para chamá-lo. Vamos lá, esperando o doutor Silmar. O que nós teremos aí hoje? Vamos lá. Professor Silmar, só falta... Deixa eu ver aqui se ele já está online. Não, ele não entrou ainda. Mas vamos lá, ele já deve estar entrando, deve estar tudo certinho. Professor Silmar, nosso convidado de hoje, entrou aí, vou chamar ele aqui para a live. Diego. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Ainda mais tendo o senhor hoje como nosso representante. Eu tive o prazer e a honra de ter aula com o senhor lá na pós. Sensacional, foi um dos melhores professores que eu tive, que os outros não me escutem. Mas o senhor sabe que foi assim, um final de semana sensacional e que eu posso dizer aqui na frente de todo mundo em que eu mudei a minha forma de pensar com relação ao treinamento físico e treinamento funcional, né? Eu mudei, eu já fazia um protocolo e hoje eu mudei completamente a minha cabeça depois que eu tive aula contigo, porque realmente é diferente. É diferente a gente ter essa visão, né, do educador físico. Eu sou enfermeiro por formação, sempre amei esporte, sempre estive no meio do esporte, e aí eu gostaria depois dessa minha pequena introdução, que o senhor se apresentasse aí, por favor, professor. Bom, primeiro, Diego, é uma grande honra para mim estar aqui com você, tá? Já te falei isso várias vezes, a gente tem um contato frequente e agradeço demais por você ter me convidado também, tá? Você sabe que eu estou sempre à disposição aí, admiro muito o seu trabalho, admiro muito o trabalho da Camila e sei que a trajetória de vocês vai ser uma trajetória linda, tá? Bom, meu nome é Silmar, eu sou de Taquaritinga, de uma cidade pertinho de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, e hoje eu dou aula na Estácio, na FMU, na FEFISO, na UNAERP, em várias, Moura Lacerda, em várias universidades aqui do estado de São Paulo e no Brasil inteiro, como aí no Rio de Janeiro, na Estácio, né? Minha formação, eu sou educador físico, tenho 2 pós-graduações, uma em treinamento e uma em fisiologia e personal. Trabalho hoje com as disciplinas de cinesiologia, avaliação física, ginástica de academia, né? E na pós-graduação a especialidade é avaliação física e treinamento. Tenho uma clínica de personal aqui na minha cidade, atuo na parte prática, tenho atletas e não atletas, e atualmente estou fazendo doutorado aí na Universidade de São Paulo, na USP. Então essa é um pouco...
É um pequeno currículo, né? Ainda tem bastante coisa pelo caminho ainda. Não, mas é assim, a minha visão realmente mudou. Hoje eu foco muito mais nos meus atletas, quando a gente está fazendo recuperação, principalmente, recuperação, que eu trabalho com atleta e para atleta, né? Hoje, nossos atletas que estão fazendo assessoria conosco, temos atletas de futebol, temos atletas de judô, temos atletas de várias modalidades e temos da paranatação, inclusive tem dois atletas que estão online aí, que é o Marcelo e a Aninha. A Aninha é uma atleta de 15 anos que a gente está com um projeto com ela para ela ir para Tóquio 2021, mas não é o nosso foco dela ir para Tóquio 2021. Nosso projeto para ela é 2024. Já o Marcelo Cardoso, ele tem chances reais. Ele precisa de 0,6, a Aninha dando tchau aí. Ele tem chances reais de ir a Tóquio 2021, porque ele está faltando apenas 0,6 segundos. E isso daí, dentro do paradesporto, a gente consegue principalmente com uma coisa em que o senhor me ensinou muito, que é o treinamento funcional, focando principalmente em core. O core vai mudar completamente a visão, a perspectiva e a qualidade de vida desse atleta e desse profissional, seja do esporte ou não. A gente vai tentar focar um pouco mais aqui no esporte, mas seja no esporte ou não, a qualidade de vida dele vai mudar e muito, né? E aí eu queria que o senhor começasse a falar com relação ao treinamento de core. Como que foi visto isso? Como que o senhor acha? O que vê nisso tudo? Bom, Diego, a base é assim, de um tempo para cá, muita gente, quando eu falo um tempo, é em torno de 10 a 12 anos, mais ou menos, muitos pesquisadores vieram enxergar que, na verdade, isso sempre existiu, viu, Diego? Mas, de um tempo para cá, muitos pesquisadores começaram a ver que a estabilização não era só em região anterior. Falava-se muito do abdominal, aí, do reto abdominal, dos oblíquos, transversos, até mesmo do ilho pessoas, né, que é um músculo relacionado ao abdômen, quadril, né? E falava-se muito dessa parte anterior, só que a maioria dos treinadores não focava também na parte posterior. Então, quando eu tenho uma força biomecânica relacionada à parte anterior maior do que a parte posterior, eu tenho um desequilíbrio muscular. E esse desequilíbrio muscular pode causar algumas patologias, né? Já falando já do atleta, mas eu vou começar com aqueles que não são atletas. A pseudoparese é uma patologia que é uma descompensação do músculo agonista e antagonista. Então, no caso no tronco, quando nós temos aí a maioria dos movimentos, nós temos relação com flexões, os agonistas seriam os músculos anteriores e os antagonistas seriam os posteriores. Então, essa pseudoparese é um desequilíbrio entre esse grupamento anterior e posterior. E aí vinha-se muito as dores nas costas, principalmente dos atletas. E aí o Stuart McGill, que é um pesquisador mundial, um cara que hoje na biomecânica é uma das referências relacionadas ao mundo, começou a estudar essa relação. E aí começou-se a introduzir os exercícios relacionados aos grupos musculares pequenos também, que estão lá na parte posterior. Na parte anterior, nós temos grupos musculares muito grandes, enquanto que na parte posterior, nós temos grupos musculares grandes,
mas por causa da coluna nós temos os grupos musculares pequenos. E aí ele começou a introduzir aí alguns exercícios específicos para estabilização. Na verdade, quando a gente fala do core, a gente pensa realmente no processo de estabilização. Porque você não consegue fazer força, você não consegue trabalhar potência, flexibilidade, resistência, se você não tiver a estabilização corporal bem adequada em relação à parte anterior, posterior, direita e esquerda. Em cima disso que o senhor está falando, aí que vem a correlação com o paradesporto com o atleta, né? Nosso atleta Marcelo Cardoso, eu mudei no início da quarentena até hoje, nós mudamos completamente a forma de treinamento dele, completamente a forma de atuação dele, exatamente por isso, por ele ter uma lesão medular, ele tem mielo, né? Ele acabou de entrar aí, ele tem mielo meningocele, e o que acontece? A Daniela também faz parte do nosso grupo ela é nadadora, já foi rainha do mar várias vezes, também é paranadadora ela. E o que acontece? Quando começamos a mudar esse controle de core e, consequentemente, com o controle de estabilidade dele foi mudado, antes ele era um atleta que tinha realmente definido, ele tinha uma musculatura bem definida, muito interessante, só que ele não tinha um controle de estabilidade. Não adianta você ter um abdômen definido se você não tem o controle do seu core. Então, a ativação do seu core é completamente diferente de você ter um abdômen de tanquinho. Não tem. E é esse tipo de coisa que a gente tem que modificar na cabeça do nosso contratante, né? Ele vai contratar nosso serviço e aí nós temos que desmistificar isso. Barriga de tanquinho é uma coisa, ativação e controle de core é outra. São duas coisas completamente diferentes. E aí, quando a gente começou a mudar isso, ele, por ser atleta de natação e não ter o movimento das pernas, ou seja, o nado que ele faz, o nado principal dele é borboleta. Então, imagina uma pessoa nadar o borboleta sem utilizar as pernas. Estabilização. A carga que ele vai fazer de empuxo do braço vai ser muito maior. Se ele não tiver o controle do core dele, vai ser praticamente impossível, vai ser fisicamente impossível dele fazer. A gente não sabe até hoje como que ele fazia, como que ele ganhou tantos títulos e medalhas dessa forma, porque ele não tinha estabilização. Ele não conseguia ficar em pé, professor. Hoje ele consegue ficar em pé. E aí eu falei com ele que o sonho dele foi minado quando ele tinha pouca idade, quando ele tinha, se não me engano, 6 ou 7 anos, alguma coisa do gênero, que falou, você nunca mais vai andar. E hoje, ele com 27 anos, eu consigo falar para o senhor que ele conseguirá andar assim, que nós iremos cada vez melhorar e qualificar isso daí em 3, 4 meses. Melhorar e qualificar, não vou dizer que ele vai andar e correr uma maratona sozinho, não é isso. Tá? Eu também não sou Deus para fazer levanta-te e anda, também não é assim. Mas com controle adequado do core, com controle adequado dos músculos paravertebrais, com controle adequado dos músculos posteriores, nós vamos sim conseguir fazer ele andar pequenos percursos sem ajuda de nada. E eu não estou fazendo nenhum milagre, eu estou fazendo exatamente o que o senhor falou, isso sempre existiu. A grande problemática é como vamos atuar em empoderar aquele atleta, empoderar aquele cidadão de como fazer isso. E nunca desenganar um atleta, nunca desenganar uma pessoa. Eu acho que isso daí, eu acho que é o ponto principal. Ele está com 27 anos e a grande e maior problemática dele é que ele não acreditava nele. E isso, como educador físico, o senhor também, isso o senhor pega muito. O cara que chega lá, desencorajado, ele chega lá na academia, vou malhar, poxa. Aí chega lá, o malhar não é o treinar, não é uma situação de querer ficar forte, já foi o tempo disso. Hoje é a qualidade de vida. Hoje é uma forma diferente de você, é uma tendência melhor, entendeu? Eu acho que é bem por aí.
Pode falar, professor. Eu acredito, Diego, numa evolução, tá? Tanto na parte da academia, que é uma parte nova no Brasil, no mundo, né? Se nós formos pegar aí, a academia mesmo é de 30 anos para cá, né? Aí, o histórico de academia é de 30, 40 anos para cá. Antigamente, nós íamos para a escola com a opinião formada em ter uma educação física para poder aprender movimentos, né? Apesar de alguns professores não atuar com isso, mas esse era o princípio básico. Quando você ia fazer um esporte, você pensava naquilo já como qualidade de vida. Hoje não. Hoje as pessoas não vão fazer esporte para qualidade de vida. A pessoa procura o movimento humano para poder ter qualidade de vida, que significa ir na academia. Algumas pessoas que chegam aí em torno de 2 a 4% no Brasil procuram esporte para qualidade de vida, que é a corrida, que só que não tem aquele pensamento relacionado ao esporte. Quando eu falo em evolução, eu falo no seguinte sentido, Diego. Quando foi mudado esse padrão de movimento de agonista e antagonista, porque isso já existia para grandes pesquisadores, quando foi mudado, percebeu-se uma mudança na diminuição de dores. E aí que vem o boom da mudança. Quando você tem diminuição de dores, o que começa a acontecer? Muitas pessoas começam a olhar para aquilo ali de forma diferente. E aí, olhando de forma diferente, começa-se a entrar o treinamento que a gente chama do core, que é diferente do treinamento funcional, que fique bem claro aqui, que treinamento do core é você ajustar os grupamentos relacionados ao tronco, a músculos de estabilização. E aí o quadril também faz parte e alguns músculos relacionados ao ombro também fazem parte. Agora, treinamento funcional é qualquer coisa. Tudo que você produz movimento é um treinamento funcional. Só que foi introduzido o treinamento do core com esse treinamento funcional. Então, falava-se muito disso. Aí, de uns 8 anos para cá, começou-se com alguns grandes pesquisadores que, além de mim ali, você teve grandes professores, e eu queria citar aqui até o próprio Alexandre Evangelista, que é o coordenador do curso, que é um cara que transformou esse esquema do treinamento funcional, mostrando para as pessoas, num livro, ele, o Mauro Ghiserini, o Arthur, peraí que eu vou lembrar já, o Arthur Guerreiro, todos eles acabaram escrevendo um livro mostrando que o treinamento aprimorado do core ia te dar uma estabilização, e essa estabilização ia acabar melhorando algumas situações. Então, o core, ele é primordial para todo o início de treinamento. Beleza? Uma questão aqui. A enfermagem esportiva estava falando aí, Alex Evangelista, ex-Vasco. Não, não é não. É outro Alex Evangelista. É outro Alex Evangelista. Esse Alex o Alexandre Evangelista, tá? Isso. Ele foi, inclusive, o meu orientador da pós. Isso. Então, eu ia citar. Você estava falando, tem o Danilo, tem o professor Danilo Bocamini. Entendeu? Tem o professor Newton, tem o professor Leandro, tem o... Não, várias celebridades, né? Pessoas que... A professora Chamusca também. A Bruna Chamusca, várias celebridades
que hoje trabalham nessa linha, que é a linha da estabilização e, posteriormente, aí sim, que nem no caso do atleta ali, do Marcelo, aí a força, e aí atleta tem que trabalhar bastante. Mas eu não vou conseguir progressão se eu não tiver boa estabilização. Justamente por causa lá da cinesiologia, que fala muito das sinergias musculares. Então, eu tenho estabilizadores, eu tenho mobilizadores, e esses grupamentos musculares vão fazer com que a força melhore, com que a resistência melhore. Por quê? Porque eu vou ter uma junção equilibrada entre o plano frontal, o plano sagital e o plano transverso. E essa junção, ela se dá justamente no ponto de equilíbrio que a gente chama de abdômen ou core, né? É isso que... E aí, se você tiver esse core estabilizado, aí você vai passar para as ramificações mais longes do tronco, que a gente chama de distais. Nós vamos ter aí como se nós estivéssemos puxando alguma coisa e essa coisa está bem estabilizada. Essa estabilização, ela parte do core. Por isso que você aplicou no seu atleta e as mudanças desse seu atleta foram significativas. Agora, não é só isso. Temos que entender que o core, ele é o início do caminho de tudo, né? Mas depois eu tenho que trabalhar em várias situações também relacionadas às capacidades físicas. Só para terminar, Diego, o que é muito importante falar, que a base do core, para treinamento, você citou muito bem, quando você falou que barriga de tanquinho não é um core equilibrado. Realmente. Por quê? A base do core é fazer o movimento entre a musculatura e as fibras musculares da actina e a miosina em muito controle. Quando a gente tem muito controle, a gente tem estabilização, e aí a estabilização promove tudo isso que eu já falei. E isso se dá por dois fatores. O primeiro é o sistema nervoso central atuando para equilíbrio, e o segundo é a respiração. Então, se você quiser melhorar a performance, tem que treinar todas as situações, mas tem que melhorar o core primeiro. É exatamente isso que a gente faz. O que acontece? Como o senhor sabe, eu sou enfermeiro, sou o primeiro enfermeiro a fazer a pós em Medicina do Esporte e Atividade Física, e, na verdade, único, porque não pode mais fazer, o Conselho não permite mais, a partir do momento em que hoje, eu estava até numa live há 20 minutos atrás, antes da gente entrar, eu estava numa live com a enfermeira Lila, com a coordenadora do Corém, lá do Ceará, que ela também não conhecia a enfermagem do esporte. Né? Então, eu sou único e só vou ter eu mesmo até após a Medicina do Esporte e Atividade Física. Porque o que acontece? É uma área muito nova para a minha profissão, né? E juntamente com a Camila, que é fisioterapeuta, nós juntamos forças e um consegue verificar as coisas do outro. E lógico que é a função do educador físico agregada a nós, né? Que aí vem a situação. A Camila vai fazer educação física e eu vou fazer fisioterapia para somar mais forças ainda. Não quer dizer que eu abandonei a enfermagem e ela abandonou a fisioterapia. Não. Nós estamos agregando coisas para exatamente termos, quando formos fazer um treinamento funcional e depois um treinamento aplicado, que o core nada mais é do que um treinamento aplicado dentro do treinamento funcional. Estamos dando o exemplo do core, mas temos outros treinamentos diferentes, né, de formas diferentes e visões diferentes. Então, isso daí tudo está sendo para melhorar e qualificar.
Então, a Camila vê muito mais a parte de respiração, porque ela é fisioterapeuta, então ela tem muito mais isso daí na prática. Não que o enfermeiro não tenha, mas a respiração não é importante, é essencial. É diferente. O termo é diferente. Se ele não fizer a respiração adequada, se ele não fizer o alongamento adequado, se ele não fizer o gestual adequado, não vai adiantar nada. O core não vai ser ativado da forma correta. E é aquilo que o senhor acabou de falar. A actina e a miosina não vai ser... o sistema nervoso central dele não vai atuar de forma correta, porque a actina e a miosina dele não vão fazer a junção perfeita para aquela musculatura ser ativada. É simples, né? É muito simples. Então, a respiração não é bom. A respiração é essencial. Se não tiver a respiração juntamente com o treinamento aplicado, não vai ter como. Não tem como. Aí a Camila está falando aqui, ó, consciência respiratória faz parte da consciência corporal. É o mínimo. E vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo simples que aconteceu comigo na sua aula. Ficar do lado da parede, em torno de mais ou menos um palmo, levantar a perna, a região da perna, deixando a coxa imóvel, só levantando do joelho para baixo para ver a estabilização. Simples. Por que a respiração deu errado? A minha deu errado, eu falo. A minha deu errado por quê? Eu estava com o meu core não estava treinado, eu já fui atleta, então meu core não estava treinado, eu não estava com a respiração adequada, e aí quando eu fiz isso tudo, o que aconteceu? Melhorei demais a minha atitude ali. E foi aí exatamente que eu mudei o meu consentimento sobre como fazer um treinamento específico com o atleta. Ó, uma coisa interessante que a Daniele está falando aqui, quando se trata de lesão medular, a informação não chega da forma adequada aos músculos. Realmente, Daniele, existem vários graus de lesões que nós temos aí, como você citou, principalmente na medula. E a corrente neural que leva a informação e que traz, está ali passando nessa medula. Você tem toda a razão. Mas aí, hoje, a gente trabalha muito, principalmente a fisioterapia, a Camila pode falar aí, a fisioterapia trabalha com, eu não sei qual que é a tua formação, mas a fisioterapia trabalha com muita informação. Hã? Ela é advogada, mas ela é nadadora há milênios. Ah, tá, legal. Então, aí hoje... Ela também é para-atleta. Tá. Eu queria citar que a fisioterapia brasileira é uma das melhores do mundo, tá? Isso já comprovadamente por várias revistas científicas que a gente chama de padrão ouro, né? E também pelo trabalho. Vocês veem que muitos fisioterapeutas brasileiros são chamados para ir trabalhar, principalmente no futebol, né, que paga-se muito, porque o reconhecimento do fisioterapeuta brasileiro é muito grande. E a fisioterapia vem trabalhando muito esse esquema de melhorar esse processo em relação à informação, fazer com que esse neurônio tente chegar de uma forma mais adequada a esses grupamentos musculares. Se eu tenho aqui, ó, por exemplo, um rompimento total, não tem como esse neurônio passar para lá, ok? Agora, se eu tiver um fiozinho de esperança, que é o que está acontecendo aí, que o Diego falou do atleta dele, se eu tiver um fiozinho de esperança, a fisioterapia está lutando para tentar fazer com que essa progressão neural aumente. É lógico que isso é muito difícil, mas com a força de vontade das pessoas. Eu vou citar aqui também uma atleta que todos conhecem, que é a Laís. A Laís vem fazendo um trabalho aqui em Ribeirão Preto, com um fisioterapeuta, e vem dando certo. A Laís teve uma lesão seríssima e ela vem conseguindo. Agora, isso depende de vários fatores.
né? Um dos fatores é trabalhar a multidisciplinaridade, que é o que o Diego está fazendo, se agregando a outros profissionais, a outras formações, porque o trabalho multidisciplinar, ele é um trabalho que só complementa, ele não divide, ele só complementa. Só que o que acontece? Os atletas, quando eles estão num clube onde tem esse tipo de equipe multidisciplinar, esse trabalho é feito. Só que sabe quantos por cento no Brasil tem-se essas equipes? Menos de 1%. 0,9%. Então é assim, e os outros fazem o quê? Aí que deveria ter uma junção de profissionais, onde esses profissionais trabalhariam com essas equipes multidisciplinar, que é o que o pessoal vem citando aí muito aí nos comentários, tá? Uhum. O trabalho do core, ele é feito, em minha visão, tá bom? Ele é feito em duas situações. A primeira situação, quando eu tenho dores agudas, processos inflamatórios muito graves e agudos, ela é feita em primeira situação pelo fisioterapeuta. E aí, depois que se regula todo esse processo inflamatório, toda essa ativação através da respiração, aí entra o profissional de educação física e outros profissionais para trabalhar com essas ativações aí. Esse é o meu entendimento. Tem professores que ainda questionam isso. Eu não questiono, porque eu sempre trabalhei assim. Eu tenho uma clínica de personal em Taquaritinga, nós temos muitos alunos, não é pouco, tá? É uma clínica que funciona com atletas e não atletas, e nós trabalhamos direto. Falo todos os dias com médico ortopedista, falo todos os dias com médico cardiologista, falo todos os dias com fisioterapeutas, falo todos os dias com psicólogos. Por quê? Porque ali o meu público, que é um público privilegiado, tem condição de fazer isso com uma equipe multidisciplinar, tá? Então, essa é a minha visão. O core, ele é muito mais importante do que nós imaginamos. E quem trabalhava muito o core eram os fisioterapeutas. E agora, de 8 anos para cá, nós estamos vendo que nós profissionais de educação física, também trabalhando o core como forma de prevenção aí a várias lesões, tá? Só um adendozinho, o Clodoaldo, da live de ontem, acabou de entrar aí, está nos prestigiando. Agora é a vez dele me perguntar, né? Clodoaldo, manda a pergunta aí agora, tá bom? Prazer, Clodoaldo. Obrigado por você estar aqui, tá? Renato, o Renato também, ó. Prazer, viu, Renato? Um abraço para você. Ele foi presidente do Congresso, ele me convidou a ir para o Congresso, o primeiro Congresso Brasileiro de Futebol e Cadeira de Rodas, falar sobre a importância do enfermeiro no meio esportivo, no meio do futebol, no caso. E, assim, agradeço a ele a oportunidade, porque realmente a enfermagem está crescendo. Quando eu tive aula com o senhor lá na faculdade, eu mesmo não sabia que o enfermeiro poderia atuar e como poderia atuar. E aí a gente foi conversando e eu fui mostrando, fui entendendo, fui catando uma coisa ali. De vez em quando eu encho o saco, falo com o senhor e tal. Assim, é porque é uma área que eu estou também desbravando, estou levantando uma bandeira e aí eu tenho que ter minhas referências. Óbvio que o senhor é a minha referência. Né? Eu agradeço por isso. O Clodoaldo é a outra. Recíproca é verdadeira. Sim, pô, muito obrigado. E assim... Você sabe disso. Pô, com certeza, com certeza. É uma via de mão dupla, né? A gente aprende sempre, né? A gente nunca sabe tudo. Sempre a gente vai aprender cada vez mais. E assim, eu concordo com o senhor nesse sentido, e o core,
é estritamente necessário. E a ativação dele, como vai ser feito e tal. E aí tem alguns profissionais em que não sabem que o core é importante, mas não sabem como fazer isso daí. Exatamente por isso. Antigamente, quem fazia ativação de core, quem fazia relaxamento de pessoas, quem fazia recuperação de atletas, eram os terapeutas e os educadores físicos pegavam o atleta pós-recuperação. E aí não tinha interação como hoje essa interação, o atleta se lesionou. O Patrick, o Wender, estava aí na live, eu não sei se ele continua, ele teve uma lesão muscular, eu tratei a lesão dele, e para ele tratar o médico, que ele ia ter que operar, e posteriormente eu atendi ele no pós-lesão, juntamente com a Camila, e hoje ele está com o educador físico, que ele está fazendo exatamente o final da preparação para voltar. Ele já voltou, no caso, estou falando na época. Ele já voltou, diferenciado porque ele joga no ataque. Então, é um jogador que toma muito solavanco, é um jogador que toma muita porrada mesmo, né? O Marcelo é do esporte individual, mas a forma como a gente vai mexer e atuar nessa estabilização dele é outra. Exatamente porque foi o que a Daniela falou e o senhor também, que é a questão da estabilidade muscular. Como é que vamos atuar? Cada indivíduo, cada atleta, cada pessoa que vai nos procurar, a gente tem que traçar uma meta diferente, uma forma diferente. E aí tem o Clodoaldo aqui, que é a prescrição. A prescrição é diferenciada. Como eu enchi o saco de vocês na live, a questão do VO2. O VO2 máximo, como é que eu vou atingir desse atleta, se ele tem lesão medular? De um atleta de futebol é muito mais fácil da gente conseguir traçar. Mas de um atleta que tem medular, foi o que o Clodoaldo falou ontem. Como que a gente vai atuar? A gente pode ficar 5 lives aqui e a gente tem N protocolos para seguir. É muito mais... não foi o Clodoaldo, não, foi o senhor que falou. Que tem N protocolos para se falar. Então, assim, a gente nunca pode parar de estudar. Com relação a só uma curiosidade, eu fui atleta de ginástica olímpica também. Eu cheguei a treinar com a Laís. Quando ela era do Flamengo, eu estava no colégio militar. Então, a gente chegou a treinar juntos. Laís é uma querida também. Ó, Clodoaldo está falando que precisa te apresentar aí o Márcio Morato, da USP aqui em Ribeirão Preto, que é onde ele também faz o doutorado, né? Que trabalha com educação física adaptada no Brasil. Inclusive, aproveitando o que o Clodoaldo falou, não te cortando, Diego, amanhã nós vamos ter uma live muito legal com a professora Aline, tá? Que é professora da universidade que eu dou aula, e ela trabalha com esportes paralímpicos e ela trabalha com educação física adaptada. São 2 disciplinas diferentes. E ela vai falar um pouquinho com um ex-aluno nosso que é cego e hoje é profissional de educação física. E dá aula, é reconhecido e é um dos 10 melhores nadadores do Brasil. Tá? O pessoal aí deve conhecer ele, que é o Alex. Ele vai estar amanhã aí na live falando da importância aí da educação física na vida dele, né? Porque hoje mudou-se muito esse pensamento. Você está diretamente trabalhando com essas pessoas e você sabe que a relação que se tem com o exercício físico do adaptado e do paralímpico é muito mais comprometedora e muito mais resiliente. Porque esses atletas, eles visam alcançar a vida deles através do movimento. Muitos professores falam isso, né? Não precisa muito. Eu sou enfermeiro da Seleção Brasileira de Futebol de Cadeira de Rodas, que ainda não é um esporte olímpico. Estamos tentando colocar isso daí em 2028. Tá? É um esporte paralímpico, na verdade. Então, o que acontece? Se eu falar assim para quem está aí na live, algumas pessoas são leigas. Então, vamos botar isso em prática.
Se eu falar para o senhor que um atleta, não, uma pessoa, não tem os dois braços, não tem as duas pernas, por má formação, ela só tem o pé e assim, tem sensibilidade, mas não tem tanta. E o braço que tem é um dedo e o outro é um pedaço de braço com um dedo. Essa pessoa pode jogar futebol? Lógico que pode. Não, mas uma pessoa leiga vai falar isso? Não. Ah, sim. Essa pessoa ela vai ser fadada a ficar deitada numa cama e morrer. Sim, sim. Porque está vendo a cor do teto o tempo todo. Não. Essa pessoa foi capitão da seleção brasileira durante um tempo de futebol de Não, cadeira com de rodas. certeza. Isso para nós já não temos mais nenhuma dúvida, viu, Diego? E aí, como é que a gente vai fazer um treinamento funcional desse cara? Como é que a gente vai fazer um treinamento aplicado a esse cara? Aí, uma pergunta simples: como é que você vai aferir a pressão dele? Se ele não tem braço, não tem perna? Existe. Você está me fazendo essa pergunta ou. Não. Tô jogando, Ah, tô jogando. Porque o que acontece? Lógico que eu sei que o senhor sabe. A questão não é essa, que as pessoas elas acham que o esporte adaptado são só aqueles esportes legais e tal. Não, tem pessoas que têm um não. compromisso absurdo. Absurdo. Eu tenho um atleta que, na final do campeonato sul-americano aqui, que o atleta joga com respirador. Ele joga, na cadeira dele tem um respirador. E só um detalhe, ele foi o artilheiro do campeonato, é um uruguaio. Eu tenho um atleta que ele não mexe do pescoço para baixo. O joystick dele é o queixo. É o queixo, né? É o Agostinho, ele é argentino. É o único Então, argentino que eu gosto. na verdade, Diego, é assim, ó. Para nós da educação física, para vocês profissionais da saúde, não tem mais, né, nenhuma dúvida em relação a isso, tá? E o que eu posso te falar em relação a esses indivíduos, que o comprometimento deles é muito alto, é muito alto. Nós temos na universidade alguns atletas paralímpicos, você não precisa dar aula, ele já vem com a aula pronta já, de tanto que eles já estudaram, né? Então é muito prazeroso poder fazer com que esses indivíduos tenham uma vida normal, porque eles podem ter uma vida normal. Quando eu falo em vida normal, pessoal, não é igual a quem tem o braço e quem tem a perna. Nós não podemos falar que é igual. Só que ele pode ter uma vida normal dentro da realidade dele, sim. Só uma coisa, quando eu fiz essa pergunta pro Darcy, que eu cheguei a fazer uma live com ele, Eu vi. como que você se vê hoje dentro do meio? Como você vive normal, sem os dois braços e duas pernas? Mas não ter braço para mim é normal. Eu nasci É assim. normal. Então o meu normal não é o seu normal, que não é o normal dele. Esse cara, ele assina, depois eu até mando para você no WhatsApp, ele Eu assina vi. um negócio assim de louco, cara. Ele assina não é com a boca, não, com o pescoço. E a letra Ó, é minha. não foi na sua aula, mas eu tive a oportunidade de conhecer ele aí no Rio de Janeiro, quando eu fui dar uma aula na pós, na medicina do esporte, eu fiquei ali no Conrad, ali Sim, no sim, Parque sim. Olímpico, e estava tendo alguma competição internacional e eles estavam todos lá da seleção brasileira, Exato. né? E eu tive a oportunidade de conhecer ele. Eu falei para ele, falei, olha, é espetacular. E não é porque ele não tem o braço, não é isso. É porque o esporte, igual quem que falou aqui, ó, a Daniele falou, o esporte ele é transformador, pessoal. Todos nós temos várias oportunidades de mudança por causa do esporte. Isso é para classe A, B, C, D, E e F. Não é exclusivo de uma classe. Isso não existe mais.
Existe ainda preconceito, existe preconceito de torcedor. De quem está no meio, o preconceito vem caindo. E eu acredito que já está quase zero, porque não existe isso. Nós não vemos o atleta pela cor da pele, pelo que ele é, se ele tem dinheiro, se ele não tem. Nós vemos o atleta por aquilo que ele faz dentro do esporte dele, por aquilo que ele busca na melhora em relação à situação dele. E o mais legal é de quem está em volta dele. Isso que é diferente, tá? E hoje, no paraesporte, também a gente vê muito essa situação de fortalecimento do core. Mas como isso? É difícil? É difícil. Cada um tem que traçar uma estratégia dependendo da lesão que ele tem. Ah, mas ele não mexe aí do tronco para baixo. Tudo bem. Mas aí nós temos que pensar na estabilização do músculo do pescoço. Então não é só a estabilização relacionada ao core também. Existem outras estabilizações, tá? Então é um tema que tem que ser relido, estudado, e muita gente boa no Brasil falando de esporte adaptado. E eu gostaria aqui de, já de antemão, agradecer você, Diego, e todos aqueles que batalham por eles. Eu não trabalho com esporte adaptado. Já trabalhei, já ajudei. Oi? Não trabalha ainda. Não, eu já tive várias experiências, viu, Diego? Na faculdade, na própria clínica, mas hoje eu não tenho nenhum atleta relacionado a paraesporte, tá? Mas eu admiro muito e tenho muita vontade de estudar também essa situação, de fazer pesquisas, porque as avaliações começaram a aparecer para atletas, né? Nós temos aí, ó, inclusive, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó, o pessoal lá da Unilivro, que eu recomendo para quem quer estudar esporte adaptado em relação a testes, tá? Tem vários testes aqui que podem ajudar aí essa situação. E é o pessoal que trabalha com educação física paralímpica e esporte adaptado, tá? Então, hoje não tem mais limitação. O limite é o céu, desde que nós trabalhemos da forma correta, desde que nós respeitemos os princípios relacionados à avaliação, relacionados a diagnóstico, que é saber interpretar o que está ali no processo de avaliação, e, como o Clodoaldo é especialista nisso, a prescrição do treinamento. Eu queria citar aqui, Diego, o Clodoaldo trabalhou com preparação física na seleção brasileira de futebol, de praia, de handball de praia. Então, assim, fantástico, né? E hoje é meu parceiro aí em várias situações, como você também. Pô, com certeza. E o Clodoaldo, a gente vai firmar uma parceria também, eu vou entrar em contato. Hoje eu não consegui entrar em contato com ele, mas eu vou entrar em contato. E, assim, uma coisa muito interessante é o que está aparecendo ali atrás de você, que é o que eu vou fazer, que é o teu curso. Teu curso do dia 16 de agosto é um curso muito interessante. E, assim, eu, como enfermeiro, vou fazer, a Camila, como fisioterapeuta, vai fazer, não é o foco. O foco desse curso não é o educador físico, é o profissional de saúde que trata do treinamento esportivo, seja ele qual for, para atleta, não atleta ou direcionado. Fala um pouquinho do curso aí, professor. Na verdade, no dia 16,
nós vamos fazer o curso eu e o Clodoaldo, né? Eu vou falar da parte de avaliação física e diagnóstico, e o Clodoaldo vai me ajudar no diagnóstico e falar da prescrição. Então, nós vamos falar de limiar aeróbio e limiar anaeróbio, de manhã falando de limiar aeróbio e à tarde falando de limiar anaeróbio. Tanto avaliação, diagnóstico e prescrição de treinamento. A ideia do curso, Diego, é justamente trazer informações práticas onde será aplicável. Porque existem muitas metodologias que são excelentes, que a gente chama de padrão ouro, mas esses padrão ouro não são acessíveis para todo mundo. E aí nós temos outros padrões que são certificados, as metodologias já são protocoladas em artigos internacionais e servem aí para nós termos parâmetros relacionados ao limiar aeróbio e anaeróbio. Então é dia 16 de agosto, vai ser na plataforma Zoom, ninguém precisa sair de casa, tá? Limiar aeróbio e anaeróbio, avaliação, diagnóstico e prescrição. Para fazer a inscrição é simples, é bem barato, tá? O curso vai ter uma qualidade excepcional. Entrar no site www.silmarbarbizan.com. Entra lá, já vai cair direto para clicar e fazer a inscrição, tá? Bota aí também que eu no comentário. Você pediu para mim ou para Camila? Camila, para Camila. Ah, tá, ó. www.silmarbarbizan.com, que é o mesmo aí do Instagram que nós estamos fazendo aqui, Silmar Barbizan, tá? E é só .com, não tem o BR. E uma coisa então, eu aguardo vocês. Uma coisa muito interessante é o seguinte, é porque quando a gente fala de treinamento aeróbio e anaeróbio, o para-atleta tem muito a ver com isso também. Você vai conseguir fazer a situação de treino com ele completamente diferente. Você vai conseguir fazer o limiar dele modificar. Você vai fazer com que esse atleta daí melhore o seu treinamento de forma simples e clara. Esse é o detalhe principal. E é por isso que tanto faz ser educador físico, fisioterapeuta, médico, pode médico fazer também, a gente não falou, mas o médico é uma figura muito, como é que eu posso dizer, muito importante dentro da equipe multidisciplinar. Nós temos muitos médicos que fazem as pós-graduações aí, fazem cursos, tá? Eu acho que aprendizado não tem limite também. Eu falo sempre para os meus alunos, se você quiser mudar de patamar, você precisa estudar. E não é porque eu faço isso. Se você perguntar para qualquer um hoje, de qualquer área, que quer mudar de patamar, você tem que entender que estudar é um dos caminhos. Existe um outro caminho, que é ter dinheiro. Só que quando a gente não tem o dinheiro, o caminho é estudar. Eu não acredito muito em sorte, viu, Diego? Eu sou muito de que a sorte, quem faz, é a oportunidade. E quando você estuda, você tem outras oportunidades. Eu acho que esse é o caminho aí para que você consiga. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de ser feliz naquilo que você faz, em ajudar ao próximo, seja ele cobrando ou não. Você tem duas situações. Nós temos muitas pessoas na nossa área, e na área do Diego e na área da Camila, que hoje cobram caro para dar aula, só que nos tempos que eles estão lá sem fazer nada,
ele vai lá e ajuda uma pessoa que não pode. Conheço muita gente assim, tá? Eu não, Então, não precisa muita coisa. O meu diretor do departamento médico, Flávio Cândido, que é o que está falando aí com a gente, nós estamos. Ele me convidou para ser diretor do departamento de saúde lá do clube, e lá o custo é baixo. Imagina, um clube de terceira divisão do Campeonato Carioca. O custo é baixo. Nós vamos atender atletas, às vezes, custo mínimo ou às vezes nada. Como é que a gente vai tentar cobrar do atleta? O atleta. Só que o que fala mais alto é exatamente o estudo. Já que ele não pode pagar para dinheiro, então vamos fazer um estudo científico com ele. Vamos não, pegar... tem várias maneiras, né? Exato. Professor, estamos nos encaminhando aí para o final da live, falta aproximadamente 5 minutos. O que acontece? Eu não sei se o senhor pode, mas o assunto está tão interessante, de repente a gente fazer uma segunda aí. O que vocês acham? Pode ser, não tem problema. Se a galera quiser, a gente continua. E aí, o que acontece? Gente, comecem a fazer perguntas para a gente. A gente está aqui conversando, a gente está falando dos nossos pareceres, mas vocês têm que fazer perguntas para a gente. Podem mandar bala aí. Se a gente souber responder, a gente responde, né, professor? Com certeza. Ninguém sabe tudo, né? Uhum. Marcelo, você que está na live, é um dos interessados, pode fazer pergunta. Eu queria ressaltar, Diego, o trabalho do COR, ele é um trabalho que, como eu já disse, já vem sendo feito há muito tempo, né? Só que os músculos pequenos começou-se a fazer agora, de um tempo para cá, como eu já disse. Então, pensem primeiro nos músculos pequenos, porque aí nós vamos estabilizar de forma progressiva. É você fazer do micro para o macro. Antigamente, se fazia macro, e aí depois o micro acabava entrando na jogada. Mas hoje em dia a visão é diferente. É você pegar do pequeno para o grande, não do grande. Na verdade, nós estamos falando do fortalecimento do core. Se você pegar outras capacidades físicas, tem outras denominações, outras metodologias. Mas do core, o caminho certo é trabalhar o pequeno junto com o grande e aumentando progressivamente. Uma coisa aqui que me perguntaram, como dar prosseguimento, como é que é? Como dar início na área de enfermagem do esporte. Como eu falei, eu sou o primeiro e único enfermeiro até após a medicina do esporte e atividade física, não pode mais fazer essa pós, infelizmente, né? Mas a enfermeira Lila, que está comigo aí na live também com a enfermagem esportiva, nós estamos levantando uma bandeira e já estamos providenciando a pós em enfermagem do esporte. Iremos formar enfermeiros que eu espero que tenham uma cabeça para fazer um treinamento esportivo junto com os atletas de forma diferenciada. Eu não vou me citar como referência porque eu não sou. Eu quero me tornar. Então, assim, eu gostaria muito que tivessem referências de outras equipes multidisciplinares para estarmos o tempo todo com isso. Então, nós vamos fazer sim após, tá? Após em enfermagem do esporte, já está pronta, só está faltando chancela de uma universidade. Então, isso daí vai ser feito e eu já falei, e agora eu vou falar online, não é uma saia justa, com o professor Silmar, ele será o nosso professor de treinamento esportivo. Eu agradeço, já falamos sobre isso, e nós estamos juntos aí, você sabe, para que o precisar, né? É uma novidade que é muito interessante. Portugal existe. Está faltando 30 segundos, gente. Eu vou terminar essa live aqui e vamos voltar, tá bom? A gente já volta já. Grande abraço.